Olá, muito bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas desta terça-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez pelas redes sociais, pela TV Brasileira e também pela Rádio Prudente News 1070 em Presidente Prudente região. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha e todo mundo que compartilha também os nossos vídeos. Bom, estamos chegando com as principais informações. A gente vai ver o que está nas entrelinhas das informações que estão rodando por aí. Mas antes de tudo, vamos começar com os destaques dos nossos comentaristas. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo, seu destaque para essa terça-feira. O destaque é uma boa notícia para todo mundo aí da TV brasileira, da Prudente News. Brasil já ultrapassou o Reino Unido, que é tão elogiado pela mídia, né, como um país que vacina com excelência. Hoje nós batemos já 10 milhões de doses a mais do que o Reino Unido. Da eficiência do Brasil, muitos ainda insistem em falar que não. Preferem ficar no discurso de que houve atraso na compra das vacinas. Mas está aí. O Brasil avança bastante e avança muito, e como sempre fez em vacinação, ainda ao fechar de estudo, vai ser dado como exemplo. Pode esperar. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos lá para o seu destaque para essa terça-feira. Pois é, pessoal, sempre muito bom estar aqui, batendo esse papo com vocês e estimulando a gente a pensar, né? Essa terça-feira, gostaria de destacar que nós continuamos, em razão do processo eleitoral do ano que vem, fechando a nossa mente como se nós não tivéssemos opções de ter aquele Brasil que a gente tanto quer. Então, pessoal, vamos pensar fora da caixa, vamos cobrar os políticos que eles façam aquilo que eles prometeram nas campanhas, aqueles que foram eleitos, que nesse momento nós precisamos que eles governem. A campanha política é só ano que vem. Ok, pessoal, vamos lá. Separei a primeira informação, uma informação para a região de Presidente Prudente, para Prudente Região, que está no site prudentenews.com.br, que é o novo portal de informação. Aliás, você pode acessar sempre que você quiser saber alguma informação do Brasil, do mundo, da região, prudentenews.com.br. O site está muito legal e é feito aqui por grande parcela da nossa equipe de jornalismo aqui da Prudente News. Olha, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do promotor de justiça Marcelo Crestes, recomendou ao prefeito de Presidente Prudente, Edi Thomas, a realização de lockdown no município por pelo menos 15 dias. A recomendação atual é devido à situação da região, especialmente o município em relação à pandemia do novo coronavírus. No documento, Marcelo Crestes recomenda que seja articulado com os demais prefeitos da região para que o lockdown seja regional. E essa notícia se espalhou pelo WhatsApp, pelas redes sociais na região ontem de uma forma muito grande, né? Foi uma verdadeira mitada. Então vamos lá, falando sobre esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Olha, primeiro a gente tem que deixar bem claro, né? É uma recomendação, não é uma determinação do Ministério Público. As pessoas, a gente viu que isso aflorou nas redes sociais ontem, algumas pessoas confundindo, né? O Ministério Público, dentro da função de uma das funções que ele tem, entre tantas, ele recomenda ao prefeito, juntamente com outros prefeitos, o estado de falta de vagas que nós temos na nossa região. Ponto. Dito isso, o que me chama a atenção, durante a pandemia toda, nós não vimos nenhuma recomendação do promotor ao governo do estado sobre o hospital de campanha. É um assunto batido. Outro dia, numa entrevista, se tivesse hospital de campanha com 500 vagas, estava lotado. Com 1.000 vagas, estaria lotado. Não importa, é a obrigação do estado. O lockdown, que é outra coisa que chama atenção, que é a sugestão dele, não funcionou em lugar nenhum no mundo. Não tem comprovação científica para tal. Pelo contrário, teve lugares que a maioria deles foi um insucesso, e outros teve até um relativo sucesso, mas não foi um lockdown. Então, o que ele quer? Fechar tudo? A proposta dele é o prefeito fecha tudo. Gera mais desemprego, mais desespero. O que está precisando mais? Eu acho, na minha parte, com todo respeito à autoridade do Ministério Público, ao seu Marcelo, doutor Marcelo, que ele deveria ser incisivo e
consistente na cobrança do governo do Estado. Porque a nossa região já vem com UTI aí 90%, acima de 85%, já faz mais de 6 meses. Em março, o deputado estadual Mauro Bragato fez um vídeo prometendo que já estava certo pelo governo do Estado um hospital de campanha em Presidente Prudente. Nós não podemos esquecer disso. Era na época que as manifestações estavam afloradas em todo o estado de São Paulo contra o governador. E ele fez um vídeo como deputado do PSDB, dizendo que aqui em Dracena, se eu não me engano, Assis, já estava certo. Aliás, ele diz mais, que o prefeito Ed Thomas só tinha que escolher o lugar. E cadê esse hospital que não veio até agora? Por outro lado, eu acho que o prefeito Ed Thomas, cabe a ele agora, e vai fazer isso, vai se reunir com representantes de várias organizações sociais aqui de Presidente Prudente e jogar na mesa. E aí, o que faremos nós? Né? E está certo ele, porque não é uma decisão única, como não poderia ser uma decisão única do Ministério Público. Envolve muitos interesses, muitas coisas, muitos interesses sérios, não interesses de segundo plano, porque essencial é botar comida na mesa. Essencial é a mulher e o homem não passar vergonha na rua por não pagar conta de água, não pagar conta de luz. Essencial é se manter bem de cabeça para poder enfrentar o vírus que está aí. Ok, Edivaldo Ceresini, como é que você viu a manifestação do promotor aqui da região de Presidente Prudente sobre o lockdown? Para a manifestação do Ministério Público, ela segue a mesma linha que o Ministério Público tem seguido desde o começo da pandemia. É o trancamento, é o travamento, e realmente eu não vi, por exemplo, nenhuma ação incisiva do Ministério Público em relação à estruturação da rede de saúde. É bem verdade também que nós conversamos com pessoas ligadas às instituições de saúde da cidade e, por exemplo, no HR foi dito que não há condições de ampliar a quantidade de leitos. Houve uma ampliação, tanto no HR quanto na Santa Casa, em algumas outras unidades da região. E segundo esses administradores, exceto na Santa Casa, que ainda haveria possibilidade de algum aumento da estrutura hospitalar, nos demais locais não haveria. Em relação ao hospital de campanha, sem dúvida alguma, isso favoreceria. Porém, a justificativa apresentada pelo governo, e também foi argumentado isso pelo Ministério Público quando questionado a respeito de não seguir por essa linha, é de que não haveria profissionais suficientes para atuar no hospital de campanha e que, portanto, ele seria um dinheiro jogado fora. Então, nós acabamos ficando nessa situação tão complicada. Por outro lado, também, eu gostaria de compartilhar aqui com todos, que a população precisa cumprir com o seu papel de manter o distanciamento social, e o distanciamento social não significa o isolamento social, e também os hábitos de higiene. Eu sei que é muito difícil para grande parte dos trabalhadores que, por exemplo, utiliza o transporte público, seguir à risca isso daí, mas sempre que podemos, devemos seguir. Vou citar aqui um exemplo que sexta-feira, passando de carro, devidamente isolado dentro do meu veículo, pelo Parque do Povo, e ali na região do skate, tinha, sem exagero, 100 de jovens entre pista de skate e arquibancada, todos muito próximos uns aos outros. Esse tipo de situação não favorece o combate ao vírus, não favorece o combate à doença. Então, nós temos que exigir, sim, dos nossos políticos que eles cumpram o papel deles de estruturação, de esclarecimento, mas nós também temos que cumprir com o nosso papel de termos um distanciamento social, de usarmos a máscara, porque ela previne, sim, ao contrário do que alguns por aí dizem que não, e também os hábitos de higiene, como lavar as mãos antes de tocar no rosto, de colocar na boca, não compartilhar cigarros, narguilés, garrafas de água e etc. Adolfo Padilha pediu a palavra, vamos passar para ele então, para a sua réplica, Adolfo Padilha. Bem lembrado pelo Divaldo, a gente vem já, tanto eu, você inclusive também, o Divaldo falando aqui, há umas 2 semanas, que nós estamos achando um absurdo o comércio, os bares abertos à noite da forma que estão. Eu cheguei a fazer um apelo aqui, você comerciante, ajude a cuidar do seu negócio. Se você tem 30 mesas, coloque 15 e não deixe se aglomerar. E a gente não vê isso. Realmente você passa ali no Parque do Povo, no final do dia, para anoitecer, do lado de cá do Parque do Povo, aqui, Centro Olímpico, sentido Guaíba, aqueles barzinhos ali, tem jovens saindo pela culatra. Se eles não estão sentados na mesa, eles estão tudo à frente, e você não vê o pessoal de máscara. O vírus não acabou, o vírus não passou. Eu sou totalmente a liberdade de trabalho, sou totalmente a liberdade das pessoas,
mas os cuidados tem que ter, senão não adianta, senão não vai resolver nada, entendeu? Ele também tem, como diz o outro, os comerciantes e a população tem que ajudar também as autoridades, seja judiciária ou política, a cuidar deles, né? Senão fica complicado. Olha, Padilha, ontem eu estava conversando com um dos comerciantes de Presidente Prudente, falando sobre o Dia dos Namorados, como ele iria agir, enfim, ele estava muito preocupado, porque normalmente é um dia que lota muito os comércios em toda a cidade, né? Ele estava muito preocupado com a questão da fiscalização e também do distanciamento, e principalmente porque tem muitas pessoas que ainda não querem usar a máscara dentro do estabelecimento. Isso tem gerado muita confusão. Bom, o Divaldo Cerezini pediu a palavra. Divaldo, vamos lá, com você. Eu só gostaria de complementar o meu comentário em relação especificamente à questão de lockdown, né? O lockdown, ele já foi implantado em diversos locais. Inclusive aqui no Brasil, em algumas cidades até próximas a nós aqui, no caso de Araraquara, no caso de Chapecó, lá em Santa Catarina, que inclusive foi um caso que ficou famoso no Brasil inteiro. O fato é que em nenhum desses lugares a redução do nível de contágio se sustentou. E isso aconteceu justamente porque depois do período de lockdown, as pessoas continuam transitando, continuam não respeitando as normas sanitárias, e o vírus continua se disseminando. Então, a única forma que tem de um lockdown funcionar é fechamento contínuo de fronteiras, tal qual fez a Austrália, tal qual fez Nova Zelândia, e lá, sim, eles obtiveram sucesso dessa forma, e também com outros itens, como testagem massiva e contínua da população, e diversos outros fatores de controle de trânsito das pessoas. Agora, se nós não vamos fazer todo esse conjunto de coisas por aqui, o lockdown realmente não vai adiantar. Muito bem, pessoal, nós vamos agora para a nossa segunda informação de hoje, nesse primeiro bloco aqui do Entre Linhas, e vamos falar do Amazonas, da confusão que está acontecendo por lá. O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou, na verdade, em uma rede social, ter autorizado o envio de tropas da Força Nacional de Segurança a Manaus. A capital amazonense está enfrentando uma onda de ataques e mais cedo, ontem, na segunda-feira, o governador do estado, Wilson Lima, informou ter pedido o apoio da Força Nacional. Vamos falar sobre esse assunto. A gente começa com o Divaldo Cerezini. Divaldo, é com você. Manaus vive novamente um caos, né? Primeiro foi por conta da pandemia, no começo do ano, e agora é uma questão de segurança pública. O combate ao crime organizado, ele deve acontecer de maneira incisiva, de maneira constante por todos os governos. O que nós vemos, infelizmente, não é isso. O que nós vemos é até, de certo modo, uma complacência de governos com o crime organizado. E essa complacência, ela vem de diversas formas. Nós já tivemos inúmeros parlamentares, inúmeros representantes do povo eleitos sendo presos por ligação com o crime organizado, seja ele do colarinho branco, seja ele o tráfico de drogas ou o tráfico de armas. Então, eu entendo que a solução para esse problema ela passa por duas vertentes, né? E todas elas ligadas à eleição. A primeira delas é eleger gente que realmente seja capaz, gente que seja honesta e que tenha o propósito de trabalhar em favor da sociedade. Com isso, a gente vai evitar eleger gente como, lá no caso do Amazonas mesmo, por exemplo, nós tivemos inúmeras denúncias de desvios que estão sendo investigadas, de dinheiro público. Esse dinheiro também falta no combate ao crime organizado. E a segunda questão é que, enquanto estiverem no governo, em vez de ficar puxando o saco de político, a gente tem que cobrar que eles trabalhem. Não é ficar lacrando ou mitando em rede social. É trabalhar. Então, não eleger vagabundo, não eleger imitador, não eleger lacrador e cobrar que as promessas de campanha sejam cumpridas ou, no mínimo, que seja justificado de maneira plausível o não cumprimento delas. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá. Como é que você está vendo a situação no Amazonas? Era para envio realmente da Força Nacional? Você acha que vai dar algum tipo de resultado? Qual que é a sua opinião? Olha, primeiro eu não posso deixar de comentar, claro que é muito triste tudo que acontece em Manaus, mas eu vou comentar com uma pimentinha aqui para o Divaldo ficar bem feliz.
A Força Nacional não é uma polícia do Bolsonaro, Divaldo? Porque se a cloroquina é remédio do Bolsonaro, por que a Força Nacional não é uma polícia do Bolsonaro? Não foi a Força Nacional que políticos da esquerda, juntamente com outros políticos que ficam em cima do muro, criticaram o Bolsonaro quando, no seu primeiro ano de mandato, reforçou em equipamentos, fez um investimento altíssimo, aí saíram com o discurso de que ele estava montando um exército próprio? Aí, quando você vê o governador da esquerda, né, totalmente contra o governo, solicitando o socorro, o help, daquela estrutura militar que já existia, mas que foi altamente reforçada pelo presidente da República, porque talvez entenda assim que em muitos dos estados, inclusive o nosso aqui, não está muito longe desse comando não, viu? Desse comando paralelo, a não ser quem vive numa bolinha, quem nunca foi para uma periferia, quem nunca tentou se aprofundar um pouco mais para saber como funciona a regra. Nós não estamos muito longe disso não, desse governo paralelo. Aí é só uma pimentinha. Não seria a Força Nacional uma polícia do Bolsonaro, na manchete que remédio do Bolsonaro promete cura? Né? Eu acho que é bom tocar nesse assunto. Tá aí. É muito bom saber que na hora que o bicho pega para valer mesmo, tem que recorrer a quem está fazendo um trabalho sério. Nesse caso, a Força Nacional está indo para Manaus para socorrer os nossos irmãos brasileiros que, diante de uma política totalmente equivocada, de um governador totalmente sob suspeita, né? Inclusive na pandemia, um desvio de verba, a Polícia Federal está lá em cima, tem que recorrer, e aí coloca assim, ao ministro da Justiça. Você não vê nenhuma manchete ao governo federal, ao presidente Bolsonaro. Já sei já o que o Divaldo vai dizer, que quem decide é o ministro da Justiça, não é o presidente da República. Muito bem, vamos lá. O Divaldo pediu a palavra. Divaldo, é com você. A Força Nacional foi criada pelo Lula, e assim como ela não era do Lula, ela também não é do Bolsonaro, ela é do Brasil, e é assim que ela deve ser utilizada. Ela não deve ser utilizada em favor de nenhum governo ou governante, e sim em favor do povo brasileiro. E uma observação que a gente tem que fazer também, que é completamente descabido falar que o Wilson Lima, governador do Amazonas, é da esquerda. Ele foi eleito pelo PSC, que é o ex-partido do presidente Bolsonaro, e durante a campanha, que o presidente já estava no PSL, eles estavam grudadinhos. Ele foi eleito, sim, na carona do presidente Bolsonaro. Então não dá para pregar ele na esquerda, não. Muito bem, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais 2 assuntos e também uma situação complicada aí para o cantor Amado Batista. Pois é, uma situação bem complicada aí. A gente vai colocar já já aqui no Entre Linhas. Ok, estamos de volta. Programa Entre Linhas aqui na TV Brasileira e na Prudente News 1070. E conforme prometido, antes do intervalo, vamos lá, olha, saiu na revista Oeste. A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que o cantor Amado Batista será processado. O motivo é que ele chamou Lula de ladrão. As palavras da Gleisi foram as seguintes: terá de enfrentar a justiça, assim como os outros que mentiram sobre Lula e sua família, escreveu a parlamentar no Twitter no sábado passado. Quem faz acusação falsa tem que ser responsabilizado pelo que diz, seja famoso ou não, acrescentou a congressista. Em 28 de abril, Amado Batista concedeu uma entrevista ao programa Frente a Frente da Rádio Rede Nordeste e, durante a conversa, chamou o petista de ladrão. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Essa deputada não para de passar vergonha, né? A narizinho da lista da Odebrecht, né? Pegou tanto dinheiro e ainda quer arrogar ética, moral, na maior cara de pau do mundo. Tá aí uma pessoa que eu adoraria encontrar uma hora no aeroporto. De preferência ainda com aquele namorado dela, Lindenberg Faria, outro ladrão. Então coloca eu aí no bojo, dona Gleice. Lula ladrão. Aliás, coloca o Google, né? Porque quando você põe Lula ladrão, ele até oferece um monte de imagens de Lula ladrão. O pessoal do PT quer fazer a gente engolir goela abaixo, mesmo sendo um absurdo que o STF fez, mesmo sendo uma aberração jurídica que o STF fez, é que o Lula é inocente.
Mesmo na decisão absurda do STF, lá não foi inocentado. Lá foi dito o seguinte, ó, aquele processo sobre os crimes que ele cometeu devem ser julgados por outro fórum, por outra instância, por outro juiz, por outro local, mesmo tendo passado por mais de 9 juízes, mesmo tendo passado por todas as instâncias, enfim, não é a pauta, mas a gente quer dizer o que com isso? Que o Lula é ladrão. Não tem mais jeito de tirar isso dele, né? Ele é ladrão, ele foi condenado por desvio, teve delações premiadas, não sei quantos bilhões devolvidos, e ela quer, então ela processa o Brasil inteiro, inclusive eu aqui, porque o Lula é ladrão. Ok, vamos lá então. Divaldo Ceresini, você vai engrossar essa lista aí de processados? Como é que vai ser? A palavra está com você. Isso daí faz parte de uma estratégia do PT para tentar livrar a barra do Lula, né? Como bem disse o Padilha, as bobagens que o STF fez no caso do Lula, elas não chegaram ao ponto de dizer que o Lula é inocente, de que o Lula é santo. Muito pelo contrário, inclusive. As provas não foram anuladas e elas indicam lá o desvio de bilhões de reais, a questão de compra de apoio político e diversas outras situações que indicam os crimes do ex-presidente Lula. E essa militância jurídica, né, essa militância, ela faz parte de uma estratégia já que o PT e os partidos de esquerda utilizam há bastante tempo. Inclusive, é essa militância que causa um dos atrasos da nossa justiça. Enquanto a justiça poderia estar utilizando a sua estrutura, os seus recursos para analisar os casos das pessoas de bem, das pessoas que realmente precisam da justiça para o fim lícito, você tem a justiça dedicando tempo a ficar analisando um monte de baboseira. Então, cabe também a nós, cidadãos, você que tem aí o seu processo na justiça há 10, 15, 20 anos e não consegue uma solução para ele, cabe a você também lembrar que a justiça é abarrotada por milhões de processos desse tipo, milhões de processos que vão levar a lugar algum. Então, para deixar muito claro, é uma estratégia do PT para tentar pregar a inocência na cara do Lula, algo que nem o STF teve coragem de fazer, e eu duvido que a população brasileira vá cair nesse engodo. Muito bem, agora é aquela hora que eu vou colocar fogo no parquinho aqui, eu acho que vai pegar fogo, né? Essa notícia está no site do UOL e saiu ontem às 13 horas e 20 minutos. A Polícia Federal identificou que entre a rede de contas falsas derrubadas pelo Facebook em junho do ano passado, está um perfil operado em endereços ligados ao presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, sede oficial do governo, e na Casa da Família, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A conclusão consta em relatórios produzidos durante as investigações do chamado Inquérito dos Atos Antidemocráticos. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Divaldo Ceresini. O nome desse inquérito é um tanto quanto bizarro, né? O Inquérito dos Atos Antidemocráticos. O que importa, na verdade, no meu entendimento, não é a bobagem que alguém foi lá falar, e sim o que essa matéria e tantas outras matérias de diversos veículos de imprensa apresentaram na data de ontem, que é o financiamento público de atos políticos privados. Nessa ocasião, dessa investigação, que vem sendo feita pela Polícia Federal e que foi indevidamente, no meu entendimento, deixada de lado lá na PGR, ela demonstra o acesso a essas redes que disseminavam conteúdos falsos por parte de gente ligada a políticos da base do governo. Inclusive, acesso a isso daí na casa do presidente, no Palácio do Planalto, na Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, enfim. Essa linha de investigação, ela tem sim que seguir. E eu defendo isso porque ali atrás, quando o PT foi acusado de ter essa mesma prática, eu também condenei essa prática e eu também exigi a fiscalização e a punição dos responsáveis. Infelizmente, naquela ocasião, foi passado pano. E eu não duvido que nessa ocasião também se passará pano.
Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, com você, como é que você viu essa notícia aí do UOL? O Divaldo, ele destoa do tema principal e cria mais uma narrativa, alimentando a narrativa da imprensa que põe fake news todo dia nas capas de jornais. Não existe financiamento público. Não vou falar agora e não vou explicar para ele como funciona o sistema de patrocínio digital. Mas ele sabe, ele entende. Só para quem está nos ouvindo aqui, não existe de alguém que pegou o dinheiro público e patrocinou lá, ó, fala mal do STF. Não existe, isso é mentira. Isso é mais uma narrativa colocada pela metade. Existe uma distribuição, uma ferramenta que ela vai automaticamente para as palavras-chave mais faladas. Coincidentemente ou naturalmente, poderia ter vindo para a minha página, porque ela vai fazer a leitura de quem estava criticando o STF. Como eu não tenho um nível de seguidores como tem Alan Santos, como tem outros blogs de direita, não veio para a minha página, foi para eles. Páginas patrocinadas, no YouTube, aquelas coisas todas. Mas não existe essa forma que o Divaldo colocou. Ou ele mente ou ele desconhece. E não adianta querer retrucar com conversinha mansa, com conversinha de blá, blá, blá. Porque ele fala muito em lacradores, ele fala muito em políticos, mas ele não fala os nomes do político. Veja que ele falou do Lula e não falou Lula ladrão. Fica em cima do muro. Você não ouviu da boca dele, que nem eu falei, o Lula é ladrão. Então essa é a nossa diferença. Não existe essa pegar o dinheiro público e ir lá e patrocinar determinado site. Por isso que não descobriram nada. Sobre uma página Bolsonaro News ser digitada dentro do computador, isso não é crime. Veja bem, vamos para a vida prática? Vamos supor que eu seja convidado lá pelo meu amigo Naban de assumir um cargo em Brasília. Estou lá agora de manhã, antes do meu trabalho, abro minha página do Facebook e vou lá e faço um comentário a favor do presidente Bolsonaro. Como qualquer um que está nos ouvindo aqui na hora do trabalho faz. Ou na máquina do trabalho, ou no seu celular, onde vai ter a internet que vai ler o IP de onde ela está. Então, é exagero, narrativas, querendo criar um crime que ele não existiu. Eu vou mandar nas minhas redes sociais a foto dos terroristas do Zap, né? Velhinha e velhinho abraçados, que eu disse ontem, o Netinho. São esses caras que fizeram os atos antidemocráticos. O que é mais antidemocrático do que soltar o Lula ladrão, Divaldo? Responde para mim. O que é mais ato antidemocrático de uma CPI querendo agora até ouvir o presidente da CBF e não quer ouvir os governadores que roubaram e desviaram dinheiro? O que é mais antidemocrático para você, meu amigo? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Bom, começando de trás para frente, para a gente ir tirando essas fake news que foram colocadas, né? Os governadores foram convocados para a CPI, sim. Em relação à questão do acesso, não é o acesso à parte pública da página. A Polícia Federal identificou o acesso do dono da página por meio de IPs, na Presidência da República, na casa do presidente Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no Palácio da Alvorada, em Brasília, na comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército, no Senado, na Câmara dos Deputados, enfim. Então, não é o acesso à parte pública da página, você entrar lá e ver, é o acesso à administração da página. Isso é muito diferente. A segunda questão que tem é em relação ao Google Ads. A investigação não trata do Google Ads, a investigação ela trata do financiamento de empresas de publicidade que prestavam serviços, por exemplo, à formação do Partido Aliança. Muito bem. Vamos lá, então. O Adolfo Padilha pediu a palavra, Adolfo? Vamos lá com você. O seguinte, qual é o crime? Onde ele vê crime nisso? Qual é o crime? Eu criei uma página Patriotas do Brasil. E aí, é crime? Eu criei um e-mail patriotasdobrasil@gmail.com. É crime? Esse é o crime, Divaldo, que está atrapalhando o país? Esse é o crime que o Amoedo não vai cometer se ele chegar ao presidente da República? Falar de coisa boa. Por que você não fala de coisa boa da mesma vez que você enaltece? Você vai acabar elegendo o Amoedo. São bobagens. Qualquer pessoa séria sabe que isso é bobagem. Não para de bobagens. O Brasil cresce, o Brasil está no caminho certo, o Brasil ganha espaço que nunca teve na economia mundial. Sorte ou não, se é o presidente Bolsonaro que está lá, se é assim que você quer pensar,
não importa, mas é ele que dá a base de credibilidade para que isso aconteça. Então, vamos falar de coisa boa. Tem coisa errada? Lógico que tem coisa errada, e tem muitas coisas erradas. Mas perto do passado, meu irmão, é historinha de gibi. Muito bem, pessoal. Nós vamos lá agora para a última informação. Vou pedir para os meninos aí serem um pouco mais rápidos no comentário, porque a gente tem poucos minutos aqui para encerrar o programa. Olha, a oposição está coletando assinaturas por uma PEC, né, que quer barrar militar da ativa em cargo civil. A proposta é de autoria da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, e ganhou força após o Exército decidir não punir o general Eduardo Pazuello por participar de atos pró-Bolsonaro. Vamos lá, então, comentando esse assunto, a gente começa agora, pela minha listinha aqui, com Adolfo Padilha. É com você, Adolfo. Só vindo de uma deputada do PCdoB, chamada Perpétua. Perpétua devia estar ela na cadeia, com as ideias que o PCdoB tem, né, para esse país. Né? É um partido altamente envolvido com a criminalidade, defende criminosos, defende traficantes, às vezes até estupradores. Quer discutir agora a qualidade ou a viabilidade de ter militares da ativa no governo federal. Qual é o medo que um militar da ativa pode causar? Qual é o problema que um militar da ativa pode causar? Aliás, eu vou mais longe, hein? O Exército nosso está começando a me deixar decepcionado. E algumas coisas tinha que demonstrar mais respeito com o Exército, com as Forças Armadas brasileiras. Não pode uma deputada do PCdoB, Partido Comunista, querer ditar regras do parlamento, né? A hora que alguns coronéis do Exército estão precisando levantar o dedinho e apontar o dedinho, sem precisar do jipe do soldado, mas está precisando. Levantar o dedinho e dizer, se coloca no seu lugar aí, senão o jipe e o soldado tem que sair da garagem. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, com você, como é que você viu essa notícia aí dessa PEC? Nesse momento, uma atitude dessa, ela vai surtir realmente muita vinculação ao caso do Pazuello, e nem tem como ser diferente, né? Seguramente esse alerta foi lançado em razão dessa situação do Pazuello. Mas aí eu gostaria de propor aqui a quem nos assiste, nos ouve, a seguinte reflexão. Se alguém do Ministério Público que ingressou na carreira depois de 88, que é a nova Constituição, quiser participar, ocupar cargos em governos, né, no Executivo ou no Legislativo, sejam eles cargos que participam de eleição ou cargos nomeados, ele pode fazer isso sem perder o seu cargo? O Ministério Público e o Judiciário não podem, por conta da questão da proibição que existe para essas carreiras de participarem desses cargos. Assim como acontece no Exército, né? Não pode haver manifestação política, justamente porque o Exército ele é do povo brasileiro, ele não é daquele que momentaneamente ocupa a cadeira de presidente da República. Então, eu entendo que é sim necessário discutir esse tema, e se for da vontade da maior parte dos representantes da população brasileira, que isso vá adiante. Na minha opinião, deveria sim ir adiante, independente de Pazuello. Agora, sem dúvida alguma, é inevitável que nesse momento isso vai ser vinculado a ele. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer aqui o brilhante programa, os excelentes comentários de Adolfo Padilha e também de Divaldo Ceresini. Gente, muito obrigado. Nós voltamos amanhã com mais um Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!